Olá, meu nome é Camila, sou professora do curso Técnico em Enfermagem da ETEC Paulino Botelho e, a convite da CIPA, vamos conversar um pouco sobre a pandemia da Covid-19 e o HIV. Com o tempo, a ciência trouxe grande progresso no tratamento da infecção pelo vírus da imunodeficiência adquirida, HIV, e também para a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. O primeiro caso de AIDS é registrado em 1981 nos Estados Unidos. Contudo, o que a gente observa é uma persistência enquanto problema de saúde crítico. É uma epidemia no mundo. O meio de transmissão do vírus é através dos fluidos corpóreos, seja o sangue, o sêmen, as secreções vaginais, o líquido amniótico e o leite materno. O grande problema do vírus e também da AIDS é que os sintomas podem demorar para se desenvolver e muitas vezes tem uma janela imunológica que é grande. A gente tem sintomas que podem vir a ocorrer entre 2 a 4 semanas após a infecção e até casos em que você demora mais de 10 anos para que você tenha algum sintoma. Então, os cuidados, eles visam tanto a prevenção, para que você não seja acometido pelo HIV, quanto também fazer a detecção precoce, já que um diagnóstico precoce pode ser associado a um tratamento contínuo e precoce também, no sentido de aumentar a sobrevida dessas pessoas com HIV e prevenir aqueles desfechos que são desfavoráveis, já que o HIV ele deixa o sistema imunológico um tanto quanto vulnerável. Como comportamento de risco, temos situações que podem predispor alguém ao contato com essas secreções corporais. São situações: o compartilhamento de dispositivos no uso de drogas injetáveis, as relações sexuais desprotegidas, os filhos de mães infectadas e a transfusão de sangue contaminado. Hoje em dia, o que a gente tem é um maior rigor, né, nos procedimentos para controle e segurança das transfusões sanguíneas, o que reduziu bastante esse risco. Nós temos também a dispensação e incentivo ao uso de preservativos em todas as suas relações sexuais, de forma consistente, correta, sem reutilização, se necessário, utilizando lubrificante à base de água, para prevenir o rompimento do preservativo, utilizando-se outras substâncias, e também o lubrificante vai prevenir lesões aí nas mucosas. E também desencoraja-se o compartilhamento de dispositivos como agulhas, barbeadores, brinquedos sexuais, e ainda incentiva-se que ocorra o planejamento familiar para poder prevenir que o recém-nascido, o lactente, ele venha a ser infectado a partir da amamentação ou ainda do parto, e a profilaxia após exposição, que é quando a pessoa que teve um comportamento de risco, né, foi exposta ao comportamento de risco, ela se dirige a uma unidade e é submetida aí à profilaxia após exposição nas primeiras 72 horas após a exposição, tá joia? Dados da UNAIDS e da OMS sugerem que entre 2000 e 2019 houve cerca de 39% de queda nas novas infecções por HIV e de 51% das mortes relacionadas ao vírus. E cerca de 15 milhões de vidas haviam sido salvas com o uso de terapia antirretroviral, que aumenta a sobrevida dessas pessoas. Contudo, até o final de 2019, de 38 milhões de pessoas vivendo com HIV no mundo, apenas cerca de 25 milhões tinham acesso à terapia antirretroviral. Olhando um pouquinho para os casos notificados de AIDS no Brasil, através do SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação, do SIN, Sistema de Informação de Mortalidade, CICEL, Sistema de Controle de Exames Laboratoriais, e CICLON, Sistema de Controle Logístico de Medicamentos, o que a gente vê aqui, houve uma grande quantidade, né, de casos notificados, de AIDS notificados no Brasil. Contudo, aqui no ano de 2020 a gente tem uma redução e a gente vai ver que esses dados no ano de 2020 eles estão realmente sinalizando uma diminuição, a qual a gente não pode falar que foi uma diminuição do número de casos efetivamente, porque foi o ano em que nós iniciamos a experiência dessa pandemia aqui no Brasil, e com isso o que acontece é que muitos casos podem ter deixado de ser notificados também. Olhando então um pouquinho aqui para a nossa cidade de São Carlos, em 2020 nós temos a mesma questão, né? Quando paramos para olhar no total de casos que foram notificados enquanto AIDS, né, pelos mesmos sistemas de informação, a gente tem mais de 1.500 casos, né? E entre homens, mulheres e crianças e adolescentes também, tá joia? Na cidade de São Carlos, ainda quando a gente olha pelo óbito, né, pelos óbitos pela doença, pela AIDS, a gente então tem 548 casos notificados, né,
E em 2019 a gente teve 19 casos. Aqui a gente não tem o dado de 2020, tá joia? Provavelmente porque não houveram óbitos registrados ou notificados. Já os dados das pessoas que vivem com HIV e que iniciaram a terapia com antirretrovirais, em 2020 a gente teve 58 pessoas, enquanto em 2019, 91. E aí a gente reflete um pouco sobre o quanto que a pandemia pode ter impactado no sentido de buscar o atendimento, né? De iniciar mais precocemente o tratamento mediante o surgimento do HIV. Já com relação ao atraso para as doses, para a dispensação das medicações, a gente teve em torno de 11% em 2019 e esse número aumentou um pouquinho para 19% aí em 2020. Até fevereiro desse ano, a gente tem cerca de 11% das pessoas atrasando 30 dias ou mais para pegar os medicamentos. Sobre a realização de autotestes, que é um teste que você realiza a partir da saliva ou a partir de uma gota de sangue do dedo e que você pode realizar depois de 30 dias em que houve a situação de risco. Ele teve uma dispensação de 76 unidades em 2020 e de uma em 2021. É algo que ainda está em ascensão, só que a gente vê o quanto que o número é menor em relação àqueles indivíduos que realizam até a profilaxia pós-exposição, né? E quando a gente olha um pouquinho para esse dado, a realização de autoteste, às vezes ela não é tão conhecida, e o que poderia ajudar muito, porque diagnosticando-se algo precoce, como é o caso do HIV, a gente consegue tratar de forma mais efetiva. Sobre a profilaxia pós-exposição ao vírus HIV, o que a gente teve foi que ocorreu no ano de 2020 252 dispensações aqui na cidade de São Carlos, né? E 56% dessas pessoas falaram que tinham utilizado álcool ou outras drogas. Então a gente vê o quanto que essas substâncias acabam por poder predispor aí o indivíduo ao comportamento de risco, né? E quando a gente olha para a faixa etária, a gente vê da importância de se incentivar, de se intervir e de educar a população para a prevenção desses comportamentos de risco, já que a população jovem de 25 a 39 anos correspondeu a mais de 50% dessa profilaxia. Sobre o tipo de exposição no ano de 2020, para fazer a dispensação aí da profilaxia pós-exposição, a gente teve que a exposição sexual consentida foi a mais referida, por 77%. E esse dado mostra para a gente o quanto que é importante a gente tentar identificar o motivo, né, dessa exposição, se de repente foi por conta do não uso do preservativo ou ainda do não saber como utilizá-lo. Então, é sempre importante a gente conseguir identificar o que ocorreu, mas também pensar um pouquinho do que causou isso. Já sobre as pessoas que vivem com HIV no contexto da pandemia da Covid-19, os estudos até o momento não permitem afirmações de que a pessoa que viva com HIV vai ter a forma mais grave da Covid-19 se infectada pelo SARS-CoV-2 e tampouco permitem afirmações de que, por utilizar antirretrovirais, a Covid-19 vai ser mais branda. Além disso, o que a gente tem é que a soma entre a fragilização do sistema de saúde, que pode ter tornado um desafio, né, a aquisição da terapia antirretroviral a partir dos sistemas de saúde, ou mesmo causando a interrupção de consultas, né, por conta do distanciamento social, do isolamento social, que pode ter impossibilitado o acompanhamento desses pacientes, os exames regulares, somado ao aumento dos custos, aos problemas para abastecimento dos medicamentos que são utilizados, a ansiedade e o medo podem ter feito com que muitos desses pacientes acabassem tendo seu tratamento um tanto quanto conturbado, né, inconsistente. Essa ansiedade e esse medo, ele pode ter se originado por conta do medo de co-infecção, né, pelo HIV e SARS-CoV-2. A gente sabe o quanto que a Covid-19 ainda é um desafio, né? A gente não tem como saber como ela vai se comportar nos diferentes corpos, né? Mas o que a gente tem são os dados, sejam eles a partir dos casos confirmados, né? Que no Brasil passam dos 15 milhões, com mais de 422 mil mortes confirmadas. E em São Carlos, aí, quando a gente chega aos 316 óbitos confirmados, né? E mais de 17 mil casos confirmados aí da doença, e mais de 94% da ocupação de leitos de UTI. Tudo isso pode ter agravado a questão da ansiedade e também do medo.
de uma co-infecção. Então, dessa forma, elas estão expostas ao vírus, né? E precisam também seguir as recomendações dos órgãos pertinentes para que você não se exponha ao vírus, né? SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19. Fora essas recomendações, é preciso manter o tratamento de forma consistente para HIV, através da medicação e com o uso de preservativos para todas as relações sexuais, ainda que ambos os parceiros tenham o HIV, é necessário fazer essa utilização. E quais seriam essas medidas gerais? Seria a higienização das mãos, seja com álcool em gel, seja com água e sabão. Seria utilizar a máscara quando necessário sair, evitar aglomerações, evitar o toque, né? Desinfetar aquelas superfícies em que você tem mais contato. Tudo isso para que você consiga prevenir o contato com o vírus. Além disso, então, também é importante que o indivíduo que vive com HIV, ele mantenha contato com o serviço de saúde sempre que necessário. Com a pandemia, nós tivemos uma utilização da telemedicina, ela se mostrou uma ferramenta muito útil e importante nesse momento. Então, e também identificar apoio junto à comunidade, se informar sobre o HIV e sobre a Covid-19 a partir de fontes confiáveis e construir uma rotina saudável, equilibrada e de autocuidado para você. Lembrando que a saúde não é apenas a gente ter as medicações, né? Mas também a gente cuidar um pouquinho da nossa saúde mental, que requer muito cuidado nesse momento que estamos vivendo, e fazer aquelas ações que sejam importantes para você e para o seu bem-estar. Aqui foram as referências utilizadas e eu agradeço muito, em especial a CIPA por esse convite, pela oportunidade de estar aqui hoje e sigo à disposição. Muito obrigada!